Bem-vindo a mais uma edição do Conexão Cefai. A gente começa hoje o programa em um lugar um pouco diferente, não é um laboratório, é uma indústria de equipamentos de Pilates. E o tema do programa de hoje é justamente esse, Pilates. Mas nós vamos falar da ciência do Pilates. Por isso eu vim até Bragança Paulista para conversar com o pesquisador Theo Costa. Ele é fisioterapeuta, mestre pela Uninove em Ciências da Reabilitação, é também pesquisador da biomecânica do Pilates e presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Pilates. Obrigada por receber a gente aqui na sua indústria. A gente vai falar um pouco desse assunto que é o Pilates. O Pilates é algo que todo mundo fala muito hoje em dia, mas a gente sabe que são poucos os profissionais que falam da ciência do Pilates, né, que estudam o Pilates nessa parte teórica. Você concluiu o seu mestrado em 2010 e você estudou justamente esse equipamento que nós estamos sentados aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso e que você comentasse quais foram os resultados que você conseguiu concluir. Na verdade, eu venho atuando no método Pilates desde 2005, onde eu ainda estava na graduação de fisioterapia. E durante os anos de trabalho, né, a gente consegue observar muitos resultados na prática clínica, no atendimento do dia a dia, voltado para a qualidade de vida, para a reabilitação, melhora postural, tonificação muscular. Só que, teoricamente, com embasamento científico, acaba sendo um pouco mais complexo. E durante esses anos trabalhando, eu tive a grande oportunidade, né, de conseguir montar um laboratório de Pilates, um estúdio de Pilates, dentro de um laboratório de controle motor e biomecânica para desenvolver essas pesquisas. Nós tínhamos uma equipe com 3 profissionais, eu era um deles, e a minha escolha foi por esse equipamento que nós estamos, que ele chama Cadillac. A primeira dúvida que veio à nossa cabeça é: o que a resistência elástica, o que essas molas dos equipamentos oferece de diferente das outras resistências, das outras cargas dos exercícios, né, que mostra o Pilates como tão benéfico assim, tanto para pacientes quanto para as pessoas do público em geral que procuram qualidade de vida. E durante esses 2 anos nós desenvolvemos inúmeras pesquisas fazendo análises cinéticas, né, e eletromiográficas. A cinética, ela avalia o movimento, né, dos segmentos, das articulações, dos membros, seja ele os membros inferiores, que são as pernas, membros superiores, os braços, o tronco. E a análise eletromiográfica, ela atua na avaliação da atividade muscular. Nós fizemos um sincronismo dessas 2 análises para poder analisar alguns movimentos. E hoje, o Pilates, ele acaba sendo complexo de se discutir com base na ciência, porque nós temos muitos profissionais que ainda levam para o lado filosófico e não o efeito em si que esses exercícios podem estar oferecendo para o nosso sistema musculoesquelético. E durante esses estudos, por mais que eles sejam, dentro de uma amplitude, falando de ciência, ele seja bem pequeno, é uma semente que nós começamos a plantar, lá em 2010, quando nós defendemos o mestrado, ele acaba sendo importante porque nos 3 trabalhos nós apresentamos que os exercícios do Pilates, eles oferecem um comportamento motor diferente de outros exercícios que nós fazemos, que seja ele com carga inercial, com carga viscosa, que outros pesquisadores no mundo inteiro fazem pesquisas desde 89, 90, fazendo esse tipo de pesquisa. E quando a gente vai para a literatura buscar trabalhos científicos comprovados que tenham uma eficácia do Pilates em um tipo de patologia, ou alguma disfunção, ou alto rendimento, ou rendimento, qualidade de vida, a gente encontra sim muitos trabalhos, principalmente na base de dados Pedro, que é a Physiotherapy Database Evidence, que é da Austrália. Esse site ele tem uma escala que chama Escala Pedro, que quando chega um artigo para avaliação, eles relacionam esses artigos de acordo com a sua aplicabilidade. E nós temos alguns artigos de Pilates, porém,
As escalas que são utilizadas para comprovar acabam sendo um pouco empíricas, né, que é uma escala analógica de dor, qualidade de vida e nada muito voltado para a mecânica do movimento. E como que eu vou comprovar falando de Pilates? Eu tenho cientificamente, Pilates acaba sendo um termo muito genérico. Eu tenho que comprovar os movimentos de Pilates com uma resistência externa que é oferecida, que seria a carga elástica, para posteriormente eu analisar dentro de uma condição de um paciente ou de um praticante do dia a dia normal, para poder ter eficácia nesse tipo de tratamento ou treinamento patologia, de uma patologia. A gente sabe que muitos cientistas no mundo todo eles começaram a se despertar por essa questão dos benefícios do Pilates, né? Uma das curiosidades é entender quais as indicações terapêuticas. Já se sabe, alguns estudos comprovaram que o Pilates ele pode ser eficiente para a dor lombar ou até mesmo para a fibromialgia. Como é que você analisa isso, né? Essa eficácia do método Pilates nessas patologias específicas e como que você analisa, você que é pesquisador, o desenvolvimento científico dessa área no Brasil? A gente ainda tem que andar muito para poder chegar a comparar com outros países, com fisioterapeutas, com profissionais de outros países que estudam essa área, ou você acha que está caminhando bem? Não, eu acredito que no Brasil hoje nós estamos, eu não vou dizer engatinhando, mas estamos caminhando. Por quê? Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um laboratório que faz pesquisas com Pilates desde 2008, por exemplo. Nós temos o laboratório de biomecânica da USP, né, que é coordenado por uma professora do curso da Educação Física, que desenvolve pesquisas com Pilates. Quando a gente vai para outros países, pode ser que eles tenham mais facilidades, pode ser que tenham um pouco mais de estrutura. Investimento aqui no Brasil é bem complicado, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo a FAPESP, que incentiva bastante a pesquisa. Só que quando nós entramos nos laboratórios de pesquisa, eles já têm a sua linha. E é muito difícil você chegar com a sua própria linha de pesquisa e desenvolver o seu trabalho. E hoje eu pesquiso muito isso, como que é a atuação do profissional fora, como que é a atuação do profissional no Brasil, justamente para desenvolver metodologias de ensino para dar uma característica própria para o Brasil. Porque hoje, o fisioterapeuta brasileiro, ele é considerado um dos melhores do mundo e um dos mais criativos. Então, se a gente pegar fisioterapeuta de clubes de futebol na Europa, tem muito brasileiro. Então a gente sabe se virar no dia a dia, sabe, né? Então essa característica da criatividade, ela foi passada para o Pilates. E o Pilates hoje, no Brasil, ele tem uma característica própria. E é o que eu, como pesquisador, como profissional e como professor, estou tentando desenvolver. Na questão da pesquisa científica e na aplicabilidade clínica do Pilates, hoje, ele apresenta uma base bem sólida no tratamento de lombalgia. Por quê? Nós conseguimos unir o Pilates a uma técnica que chama estabilização segmentar terapêutica. E essa estabilização segmentar, ela é pesquisada por um profissional muito qualificado no mercado que chama Paul Rhodes, e ele publica muito artigo estudando os músculos profundos da região do abdômen. E esses músculos que fazem estabilização da região lombar e pélvica. E quando nós passamos esse tipo de técnica associado ao Pilates, porque o Pilates trabalha muito essa musculatura também, só que antigamente sem muito embasamento, agora a gente une o embasamento da estabilização aliado ao Pilates, e o Pilates que tem movimentos mais amplos, o trabalho de fortalecimento acaba sendo um pouco mais complexo. Eu consigo fazer um trabalho direto ou indireto, eu consigo embasar mais o método. Mas aí para esse tipo interfere, de por tratamento. exemplo, existem tipos de Pilates, né? Tem o Pilates com bola, tem o Pilates com aparelho. Qual a interferência dessa questão desses tipos de Pilates, né? Qual seria, na verdade, a indicação para cada tipo? E também na questão do Pilates aplicado à reabilitação. A gente tem um método que ele é mais adequado? Na reabilitação, dependendo da fase que o paciente tiver da reabilitação, a gente consegue caracterizar esses tipos de método. Na verdade, tudo isso vem com a modernidade, né? Porque se a gente for pensar que há 90 anos atrás, quando o método foi criado, 100 anos atrás, não existia bola, né? Nem as molas existiam direito. Então, tudo veio com a modernidade e com o avanço da medicina, das ciências da saúde e do movimento. Então, eu particularmente, se a gente for pensar em reabilitação, o mais indicado é a utilização dos equipamentos. Por quê? Eu posso colocar o meu paciente em uma fase aguda, por exemplo, de uma lombalgia,
numa posição de decúbito dorsal, ele deitado numa cama como essa daqui que nós estamos. E eu vou ter o quê? Uma base mais estável para ele. No equipamento, eu vou ter as molas, as barras, que vão fazer com que eu tenha um auxílio na realização do movimento. E agora, indo para um assunto um pouco mais polêmico, o Pilates não é uma atividade regulamentada, você está lutando para que ela tenha realmente uma atuação. Explica pra gente como é que é essa questão hoje no Brasil e como você está lutando para poder mudar esse panorama. Eu estou tentando o reconhecimento do Pilates como não como uma especialidade, mas como um aprimoramento, né, uma extensão para o profissional da educação física e para o fisioterapeuta. Por quê? Eu acredito que sejam os profissionais mais habilitados para trabalhar com o movimento humano. E o Pilates nada mais é do que movimento humano. O fisioterapeuta, ele estuda 4 anos o corpo, estuda 4 anos as doenças, as disfunções, a anatomia, a biomecânica do corpo, para ele se formar para trabalhar com isso. Então, no final de 2012, eu fundei a Associação Brasileira de Pesquisa em Pilates. E com isso, eu estou buscando, né, eu estou buscando o apoio, né, dos conselhos, das hierarquias, né, dos conselhos de classe, né, as autarquias públicas, que é o CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, e o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, para que os dois profissionais trabalhem juntos, os dois conselhos trabalhem juntos. O meu objetivo não é o conselho falar assim, ó, a Associação Brasileira de Pesquisa em Pilates é a exclusiva para oferecer alguma coisa de Pilates. Não, pelo contrário, eu quero que a Associação Brasileira de Pesquisa em Pilates dê suporte para os conselhos terem capacidade de É um trabalho provar. em conjunto, né? Não é um trabalho trabalho em só conjunto, da associação. não só da associação. E Né? Theo, o que você acha dessa iniciativa do Conexão Cefai, de entrevistar pessoas como você, que além de pesquisarem, também são ativas no movimento e lutam por melhorias da classe? Eu acho muito bom, na nossa área principalmente, não só da fisioterapia, mas na área da saúde no geral, é muito difícil ter profissionais que desenvolvam esse tipo de iniciativa. São engajados, né? Quem quiser entrar em contato com você ou ter mais informações sobre a associação, sobre esses laboratórios, como que as pessoas elas podem te encontrar? Quem tiver interesse em entrar em contato com a nossa associação pode acessar o nosso site www.abppilates.com.br, que lá vão ter algumas informações, tem formulários de contato. O meu e-mail direto é o theo@abppilates.com.br. E Theo, fechando aqui a nossa entrevista, eu queria que você deixasse para todo mundo que assiste a gente agora 3 motivos para as pessoas se interessarem pelo Pilates como ciência. Como ciência. Eu acredito que todos os profissionais que querem procurar o Pilates não devem pensar só no que está na moda, né? Pensar em desenvolver um trabalho com profissionalismo, seriedade e qualidade. Então, olha, anotaram? 3 motivos muito bacanas. Eu espero que vocês tenham gostado desse super bate-papo que foi com o Theo. E eu espero vocês no próximo Conexão Cefai. Até lá!